Muito obrigado pela apresentação e eu fico feliz e honrado pelo convite de estar aqui novamente em Portugal, em Lisboa, fazer parte do programa da ASI. Todas as vezes ou as últimas vezes que eu estive aqui para fazer alguma apresentação, eu sempre estive falando sobre temas relacionados com ciência e teologia, ou ciência e Bíblia, né? Falando sobre a questão de teologia, ou ciência e Bíblia, né? Falando sobre a questão de criação, de evolução, ou será que nós podemos confiar na Bíblia diante de vários aspectos bíblicos que aparentemente não fazem sentido quando nós olhamos à luz da ciência? E eu tive o privilégio de falar aqui várias vezes. E esse ano, quando eu fui convidado, eu perguntei se eu poderia falar algo diferente. E o KJ disse, sim, sinta-se à vontade. E eu decidi falar sobre medicina. Aí, recentemente, eu vi na lista dos palestrantes que eu era o único não... Aí eu fiquei assustado. Disse, meu pai, todos são médicos, eu sou o único que não sou médico e invento de falar de medicina. Mas todos são médicos, eu sou o único que não sou médico e invento de falar de medicina. Mas eu queria falar um assunto relativamente simples e, ao mesmo tempo, tremendamente importante. Eu gostaria de ter o privilégio de compartilhar com vocês, em especial diante de uma experiência que eu vivi recentemente. Eu li há alguns dias um artigo que eu gostaria de mostrar um slide. Eu gostaria de mostrar um slide. Pronto. O título desse artigo é Mude ou Morra. So, Change or Die. Esse artigo, na verdade, foi escrito com base numa conferência, foi escrito com base numa conferência científica, houve uma reunião de cientistas da área médica, e esse artigo foi então escrito em seguida, após essa convenção, após essa conferência. O que me chamou a atenção nesse artigo científico é que, o próximo slide, eu queria mostrar uma frase do articulador, ou a pessoa que escreveu esse artigo. Ele diz o seguinte: 80% de todo o orçamento, de todo o dinheiro que é gasto na saúde hoje, é gasto com doenças de comportamento. Ou seja, 80% de todo o dinheiro gasto com doenças de comportamento. Ou seja, 80% de todo o dinheiro gasto na saúde é gasto com doenças de comportamento. E aí ele diz, você não precisa ser doutor em medicina para saber que essas doenças de comportamento são o quê? As pessoas fumam, as pessoas bebem, as pessoas se alimentam mal, as pessoas não fazem desporto e as pessoas se estressam ou não dormem bem. Então, se os hospitais decidissem de agora em diante tratar apenas os pacientes que realmente não têm culpa do seu problema, de cada 10 pessoas que entrassem dentro de não têm culpa do seu problema, de cada 10 pessoas que entrassem dentro de um hospital, somente 2 seriam atendidas. As outras 8 seriam mandadas para casa. A pessoa chega com um problema cardíaco e ela fumava muito, ou bebia, ou se embriagava, ou a culpa, digamos assim, era dela. Por isso que, na verdade, o tema dessa palestra é minha culpa. E eu não quero que você já se sinta mal no início da palestra, achando, eita, agora eu vou sair daqui super mal. Você vai sentir mal no início da palestra, achando, eita, agora eu vou sair daqui super mal. Você vai entender no meio da minha palestra que há algo muito mais importante do que simplesmente a questão do comportamento aqui. Mas a questão do comportamento é tão vital em nossas vidas, ou como nós nos alimentamos, como nós vivemos, e como eu já falei, 80% do orçamento é gasto com isso, com os resultados do nosso comportamento, das nossas escolhas. 80% do orçamento é gasto com isso, com os resultados do nosso comportamento, das nossas escolhas. No outro slide, eu gostaria de mostrar uma frase de um outro cientista que também esteve nessa conferência, e ele menciona o seguinte. Ele diz, se você olhar para os... Então, um stent devido a algum problema do coração. Esse médico diz que 90% das pessoas que receberam um cateter ou um stent não mudaram o estilo de vida. Olha só que incrível. Não mudaram o estilo de vida. Olha só que incrível.
Você já passou por uma cirurgia cardíaca? Não é nada bonito, viu? Nós temos a mania de pintar o coração como algo muito bonito. Não, uma cirurgia cardíaca não é bonita. Tá certo? Abrir o tórax de uma pessoa não é nada delicado. E mesmo passando por tudo isso, 90% dos pacientes não mudaram o estilo de vida. Obviamente não é fácil mudar o estilo de vida. Mudar a forma como você está acostumado a viver não é fácil. E os médicos têm problemas com isso. Um exemplo simples. As pessoas esquecem de tomar os seus remédios. Um exemplo simples. As pessoas esquecem de tomar os seus remédios. Ou as pessoas sabem que não poderiam fazer certa coisa, alguma coisa, e continuam fazendo. O médico fala, olha, você está com um problema, você não pode comer isso, você não pode fazer isso. E a pessoa estava acostumada há 30 anos fazendo aquilo. E ela continua a fazer. Só que o que acontece é que os próprios médicos, eles têm problemas para mudar o seu comportamento. E eu digo isso na própria questão da aplicação da medicina. Um exemplo bem simples. Vocês já ouviram falar que no passado, na medicina, se aplicava o sangramento como tratamento para algumas doenças? Os médicos cortavam o paciente os médicos cortavam o paciente e servia como tratamento. Foram 2.000 anos utilizando esse tratamento. Por 2.000 anos a medicina utilizou o sangramento como um tratamento comum, até que algum dia alguém disse, será que funciona? E perceberam que não funcionava. Então, 2.000 anos para mudar um paradigma, para mudar um pensamento. Um outro exemplo clássico de quão complicado é mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de observar alguma coisa, como nós visualizamos ou entendemos algo, quão complicado é isso. Quando descobriu-se que a vitamina C ajudava nos casos do escorbuto, que era uma doença típica, por exemplo, de marinheiros e pessoas que navegavam, e elas tinham esse problema na boca. E quando se descobriu que a vitamina C ajudava, os médicos só começaram realmente a aplicar depois de décadas. Porque eles não achavam que... não estava provado, digamos assim. E passaram-se muitos anos até que a técnica pudesse ser utilizada. Então, a mudança de comportamento que todos nós temos em algum momento que enfrentar ou passar, temos que mudar, essa mudança de comportamento, ela não é fácil. O problema que eu tenho aqui, porém, é que o comportamento, ela não é fácil. O problema que eu tenho aqui, porém, é que nesse artigo que eu acabei de mostrar, 80% de todo o orçamento gasto na medicina hoje, em um hospital, no mundo ocidental, é gasto com doenças de comportamento. Ou que não mudaram o seu estilo de vida. Pacientes que tiveram stent, o meu problema não mudaram o seu estilo de vida. O meu problema, eu tenho problemas para acreditar em tais estatísticas. Depois de vários anos fazendo pesquisa científica e lendo artigos, eu percebi que é muito fácil você se enganar com números, com estatísticas. É muito fácil você se iludir, você errar. E geralmente, pelo menos naquilo que eu entendo, naquilo que eu conheço, quando eu leio um artigo que foi publicado para o público em massa, geralmente as estatísticas estão exageradas. Eu lembro de uma vez que um cientista disse algo muito interessante. Ele disse, 70% de todas as estatísticas apresentadas na mídia são inventadas e não têm nenhuma base científica, incluindo esta que eu acabei de fazer. Então, quando você menciona um número assim, assusta o povo, você chama a atenção, mas nem sempre é verdade. Então, o meu problema aqui, na verdade, é que ao olhar esses números, 80%, 90%, que são números que realmente assustam e que, poxa, pode ser que de cada 10 pacientes, 8 são responsáveis pelo seu próprio problema. Ou seja, eles próprios causaram isso. O meu problema aqui agora é que, na verdade, eu comecei a achar que eles erraram, mas erraram para baixo. Eu comecei a achar que esse número é maior. Que nós temos um problema seríssimo e que nós temos
tratado ou nos preocupado com a fonte errada ou o local errado onde tratamos. Vou dar um exemplo simples. O problema está aqui, ou a raiz do problema está aqui, e toda a comunidade científica tem olhado aqui, achando que poderia tratar esse problema aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez nós tenhamos tratado por muito tempo de maneira errada. Assim que, como por 2000 anos, cortaram-se pacientes com a intenção de curá-los e nada estava acontecendo ali, talvez seja necessário uma mudança na forma em que a medicina tem tratado seus pacientes. E aqui chega uma oportunidade muito grande para nós cristãos e para a igreja atuar. E eu não vou entrar na questão de prevenção ou algo que nós, como Igreja Adventista, já fazemos há muito tempo, de incentivar as pessoas a se alimentarem bem, a dormirem bem, a aproveitarem os remédios da natureza. Eu vou falar de um aspecto que eu vivi recentemente, que eu presenciei recentemente e que eu acho que venha a ser a causa número 1 de problemas emocionais e a razão número 1 pela qual tantas psiquiatrias, tantos hospitais, tantas clínicas estão cheias de pessoas hoje. E eu espero que nós, como igreja, possamos ajudar, que possamos atuar a resolver esse problema. Recentemente eu recebi um telefonema de uma pessoa da minha igreja, dizendo: Rivelino, você poderia visitar tal pessoa? É uma irmã, ela acabou de se batizar na igreja, ela é recentemente convertida e ela está passando por um problema muito sério, nós não entendemos bem qual é o problema dela, você poderia visitá-la? E eu, claro, fui à casa dessa senhora, dessa jovem, era uma mulher jovem, e quando eu chego na casa dela, eu fiquei chocado ao encontrar aquela jovem mulher que havia poucas semanas, ou talvez 2 meses, encontrado Jesus Cristo como seu Salvador. E aquela mulher estava deitada numa cama, paralisada, ela não se mexia, ela estava completamente dura, não respondia, não interagia, os filhos brincando dentro de casa e aquela mulher paralisada completamente e simplesmente dizia: Jesus é maior. E paralisada. As pessoas me chamaram para ir visitá-la porque eles pensavam que ela estava endemoniada. Olha, de repente você pode ir ajudá-la. E quando eu cheguei e eu vi aquela mulher, no momento eu achei realmente que ela estava endemoniada, porque eu não entendi por que ela está assim. E nós começamos a orar, e nós cantamos, e nós lemos a Bíblia para ela, e nós oramos, e as horas foram passando e nada acontecia. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali. Eu já tive a oportunidade de ajudar outras pessoas que estavam endemoniadas, que foram vítimas de ataques do inimigo, mas aquela mulher era diferente. Aquela situação parecia fora do meu alcance, eu não conseguia fazer nada, e veio aquela sensação de incapacidade. É uma terrível sensação. Quando você olha uma pessoa com necessidade na tua frente e você não consegue fazer nada. Chegou um momento em que o marido dela, então, chamou uma ambulância para vir buscá-la. Ela foi levada para o hospital e eu perguntei ao marido: o que foi que houve? Qual o problema? E ele me contou o problema. Resumindo a história, ela cometeu um pecado. Ela fez algo errado e não conseguia acreditar que Deus podia perdoá-la. E por causa disso ela ficou paralisada.
Eu achei aquilo ali muito... Eu nunca tinha vivido isso. Como é que... Eu sei que... E o pior de tudo, era uma coisa tão simples, que você poderia dizer, esse pecado, eu pensava que era uma coisa mais complicada. Mas era uma coisa tão simples, que nós poderíamos até dizer uma coisa tão boba, que a machucou profundamente, ao ponto de deixá-la paralisada numa cama. E eu sei que, às vezes, algo que você fez no passado te maltrata, você sofre. Eu sei que, às vezes, algo que para uma pessoa é uma coisa boba, para outra não é. Talvez o que me magoa hoje não venha te magoar. E eu sei disso por experiência própria. Quando eu era criança, eu não sei se eu já contei essa história aqui em Portugal, mas quando eu era criança, eu tive uma professora na escola, né, quando eu estava lá na escola primária, e a professora de inglês gostava muito de mim. E a professora de inglês, no fim do ano, resolveu me dar um prêmio, porque eu fui o melhor aluno de inglês na escola, ou na classe. Então, no fim do ano, ela me chama à frente e diz, para a Rivelina eu tenho um presente, porque você foi o melhor aluno da classe, eu trouxe um livro para você de presente. E o livro se chamava O Elefante Azul. Eu nunca esqueci esse título. E eu vou te dizer por quê. Porque eu não sei por quê, eu olhei para a professora, olhei para a minha classe e disse, muito obrigado, mas eu não quero o presente. A professora olhou para mim, é super mal educado, né? Você recusar o presente na frente de toda a turma. Não me perguntem por que eu fiz isso, eu nunca fui um cara mau. Eu não sei por que eu fiz aquilo, nunca fui mal educado. Eu simplesmente achei o livro sem graça, o elefante azul, eu não quero. Se fosse o elefante cinza, talvez, mas o azul eu não estou interessado. Eu não sei por que, eu simplesmente não aceitei o presente da professora. Mas você sabe como você se arrepende um segundo depois de ter cometido o ato? Mas você não tem coragem de pedir desculpas porque você é orgulhoso demais? E o que acontece é que os meus amigos na classe diziam, tu és louco, cara, recebe o presente. E eu dizia, não quero. E tudo bem. A escola terminou, eu fui para casa. 25 anos depois, e eu ainda lembrava do elefante azul, pensava, por que é que eu não aceitei aquele presente? Então, um dia desses na Alemanha, eu estava com uma passagem marcada para ir ao Brasil, eu disse, eu vou pedir desculpas àquela professora. Comprei uma coleção de CDs do Mozart, uma caixa de chocolates, encontrei o endereço da professora e fui atrás dela. Cheguei me tremendo na casa dela. 25 anos de culpa na minha cabeça por causa de um desgraçado e de um elefante azul. Por que é que eu não aceitei aquele elefante logo? Eu entendi o peso do elefante. Se você não sabe o quanto um elefante é pesado, eu te digo, é pesado. Porque foram 25 anos carregando um elefante nas minhas costas. Por 25 anos eu não parava de pensar, mas por que eu não... Cheguei na casa da professora. Na minha cidade é muito quente. Eu já estava com medo do chocolate virar um milkshake de chocolate. O negócio já estava derretendo na minha mão. E eu chego lá, toco na campainha. Quando eu olho a professora, parecia até que não tinham se passado 25 anos. Ela estava do mesmo jeito. Quando ela sai, diz, pois não? E eu lá com os CDs do Mozart e uma caixa de chocolate. Eu disse, professora? Ela olhou para mim e disse, Rivelino? Aí eu disse, essa mulher também nunca esqueceu esse negócio. Eu estava com tanto medo. Eu disse para ela, professora, eu estou aqui para resolver um problema que ocorreu há 25 anos atrás. Ela, o quê? A senhora lembra que a senhora quis me dar um livro de presente, o Elefante Azul, e eu não aceitei. Eu estou aqui para lhe pedir desculpas. Eu trouxe até um chocolate, trouxe uma coleção de CDs do Mozart. Se a senhora não quiser aceitar, eu vou entender.
a senhora não quiser me perdoar por esse crime que eu cometi, mas mulher, me perdoa, porque faz muito tempo que eu estou sofrendo com isso. E ela olhou para mim e disse, eu não lembrava. Por 25 anos carreguei um elefante na cabeça que não existia. Por 25 anos sofri com algo que não existia. Então eu até entendo aquela mulher que estava sofrendo ali. Então nós fomos visitá-la no hospital. Essa minha palestra não vai ser muito longa, essa minha palestra vai ser direta. Além disso, Isaac, eu não sei mais quanto tempo eu tenho, porque o relógio já parou faz tempo aí, né? Agora você vai começar do zero para mim. Obrigado. Então nós fomos ao hospital psiquiátrico visitar aquela mulher. Quando nós entramos dentro do hospital, ela estava lá sendo medicada. Depois eu descobri que o médico ficou com muita raiva de terem permitido que os cristãos fossem visitá-la. Às vezes eu fico pensando, será que nós como igreja estamos ensinando suficientemente bem o perdão de Deus? Será que a pessoa que deu estudo bíblico para ela explicou claramente para ela o que significa o perdão de Deus? Será que nós como igreja estamos ajudando as pessoas a encontrarem perdão? E quando eu cheguei para conversar com aquela mulher no hospital, eu me lembrei de uma história do Henry Feyerabend. Não sei se vocês chegaram a conhecer o Henry Feyerabend. Ele é um pastor americano, alemão, que trabalhou no Brasil uma época, aprendeu português e foi morar no Canadá. E quando ele foi morar no Canadá, em Toronto, ele encontrou portugueses em Toronto e decidiu criar a Igreja de Língua Portuguesa de Toronto. Ele havia pregado muitos anos no Brasil, acreditava então que ia alcançar os portugueses facilmente. E ali ele percebeu que brasileiros e portugueses são bem diferentes em alguns aspectos. E não foi tão fácil começar a Igreja de Língua Portuguesa em Toronto. Mas o que mudou, um dos aspectos que mudou a história do trabalho do Henry Feyerabend entre os portugueses em Toronto, foi uma história em que um dia ele estava no seu escritório e um português entra na sua casa e bate na porta. Ou no seu escritório e bate na porta. Henry abre a porta, pois não. Aquele homem chega e diz, o senhor é pastor, não é? E o Henry diz, sim, eu sou pastor, por quê? A minha esposa está doente, está na psiquiatria, eu preciso da tua ajuda. Mas eu sou pastor, não sou médico. Por favor, me ajude. E o Henry disse que vai até a psiquiatria visitar aquela mulher portuguesa. E quando ele chega, ele entra naquele quarto, ele conta que a mulher caminhava de um lado para o outro dentro daquela sala e dizia, não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Não é a minha culpa. Não é a minha culpa. E caminhava de um lado para o outro. A dor da culpa atormentando a vida daquela mulher. E o Henry Feyerabend observa aquilo. O que eu posso fazer? Ele não tinha como conversar com a mulher, porque ela simplesmente se movimentava de um lado para o outro sem parar. Uma vez em Toronto também, eu estava dirigindo a igreja de língua portuguesa e entrou um jovem português dentro da igreja, chegou para mim e disse, eu queria confessar os meus pecados. Ele pensou que eu era padre. E eu disse, quando eu ia dizer para ele, rapaz, confessa os teus pecados a Deus, então eu acho que o Espírito Santo me disse, não, conversa com ele. Eu levei o rapaz para um canto na igreja, levei para o confessionário, levei para o confessionário, me sentei com ele e disse, conta, rapaz, o teu pecado. E o rapaz começou a se tremer. Aí naquele momento eu comecei a me tremer, porque eu fiquei pensando, esse cara matou alguém e eu vou ser a testemunha e agora eu vou ter um problema. E eu fiquei com medo disso. Aí ele começa a contar a história dele. Ele diz, escuta, na minha empresa tem uma jovem que
começou a se relacionar comigo, nós começamos a sair, ela começou a trazer drogas, nós começamos a nos drogar, começamos a ter um relacionamento, e ela agora disse que vai contar para minha esposa. E a minha esposa vai contar para o meu chefe, que é o pai dela. Então ele disse, na verdade, qual era a consequência? Perdeu a esposa e o emprego, né? Ao mesmo tempo, consequência da culpa dele. Né? E eu percebi naquele momento que o problema dele era consequência do seu pecado. Ele não estava realmente, até aquele momento, arrependido, mas ele estava preocupado com a consequência. E eu acho que foi a primeira vez na vida que eu usei a palavra de Deus para machucar alguém. Eu dei uma de padre, bem sério, abri a Bíblia e disse, leia esse texto aqui, rapaz. Aí estava escrito, não adulterarás. Você quebrou o mandamento de Deus. Pronto, naquele momento o cara se quebrou todo, começou a chorar, e aí ele percebeu que realmente tinha feito algo errado. E aí, então eu abri para ele um texto da Bíblia, que foi o mesmo texto que o Henry Fayerabend usou para aquela senhora na psiquiatria em Toronto. Henry Fayerabend, enquanto observava aquela mulher caminhando de um lado para o outro, não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Henry Fayerabend não sabia o que fazer, então simplesmente ele pegou a sua Bíblia, abriu num texto bíblico, colocou numa mesa que estava dentro daquela sala com a paciente e disse, Maria, você tinha 99% de chance de acertar o nome, né? Já que era uma portuguesa. Disse, Maria, leia esse texto e daqui a uma semana eu vou voltar para te visitar. Depois de uma semana, a mulher teve alta do hospital e estava curada. O texto se encontra no livro de 1 João, no capítulo 1, no versículo 16. Você provavelmente conhece esse texto, é um texto muito famoso. Enquanto eu visitava aquela jovem lá em Frankfurt, que estava paralisada por causa da culpa do seu pecado, eu me lembrei desse texto e disse, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou usar esse texto para tentar curar essa mulher. E eu li o texto para ela, todo empolgado. Não aconteceu nada. Ela continuava paralisada. E agora? O que eu faço? A culpa do pecado pode realmente, às vezes, até nos cegar, nos deixar surdos, nós não percebemos Deus querendo falar conosco, Deus querendo nos curar, Deus querendo nos transformar. Então, eu tive uma outra ideia. Eu disse, eu vou colocar esse verso da Bíblia na forma de uma música. E aí eu encontrei esse verso cantado. Esse verso existe cantado. E eu toquei esse verso. Peguei o meu telemóvel, né, o meu celular, e coloquei essa música para tocar. E enquanto a música tocava, aquela mulher paralisada, olhando sempre em uma direção, escutei a música inteira com ela. E nada. Eu baixei a minha cabeça. E quando eu estava saindo, ela segurou o meu braço e disse, eu posso ouvir de novo? Foi quando eu percebi que a cura de Deus pode entrar na tua vida através do perdão dele. Talvez eu esteja falando para alguém hoje que tem sofrido com a culpa. Você não tem ideia quantas doenças surgem no nosso corpo simplesmente por causa da culpa. Você não tem ideia quantas vezes nós sofremos e Deus com a mão estendida esperando te perdoar. Nós iremos tocar essa música. Nós vamos tocar essa música, dura 1 minuto. E eu queria te pedir que durante essa música,
eu queria que você aceitasse o perdão para aquilo que você errou. Talvez você pense que o teu pecado é tão grande que não há como perdoar. Aquela jovem também pensava o mesmo. Nós vamos escutar essa música. Podemos tocar a música agora? E durante esse 1 minuto, você tem 1 minuto para encontrar a libertação e a cura da dor que te atormenta. Não sei se você carregou um elefante por 25 anos, como eu carreguei. Mas eu queria que você aceitasse essa cura hoje. Vamos tocar a música? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você entrou doente hoje aqui por causa da culpa, eu queria que você saísse curado hoje. Naquele dia que eu visitei a minha professora, me dei o chocolate, o CD do Beethoven, do Mozart, de todo mundo. Eu estava tão disposto a receber o perdão dela que se ela quisesse eu tocava a música do Mozart, apesar de não tocar nada de piano, mas eu ia dar um jeito de aprender. Eu convidei-a para ir à igreja comigo naquela noite. Eu iria pregar. E era a primeira vez que eu iria pregar livre de um elefante. Ela foi comigo. Eu queria pedir que você hoje tomasse uma decisão de não carregar mais a tua culpa. Você já sofreu muito. Eu queria te convidar, nesse momento, a orar comigo. Eu queria te pedir que você, se for a tua vontade de receber o perdão, e você que está nos assistindo também, que você tomasse uma decisão. Porque às vezes essa mensagem não é para a pessoa que está aqui agora, mas para a pessoa que está assistindo pela internet, que está sofrendo em casa, que traiu, que cometeu um erro, que não consegue se perdoar pelo que fez de errado. Mas essa é a oportunidade que você tem de sair livre dessa culpa. O interessante é que o texto de 1 João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, não só apenas alguns pecados, mas toda a injustiça. Aquela mulher no hospital em Frankfurt dizia: não, mas Deus não vai perdoar isso. E o meu problema era convencer aquela mulher que Deus perdoava todos. Será que eu estou tendo esse problema com alguém hoje aqui? Quer continuar carregando o elefante, meu? Livre-se dele hoje. Se esse é o teu desejo, de sair daqui com a consciência tranquila de que o teu pecado, se você confessar e abandonar, ele é perdoado. Eu queria te pedir que você ficasse de pé e orasse comigo. Querido Deus, nós tomamos a oportunidade hoje de conseguir a libertação. Nós tomamos hoje, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos dá
de nos perdoar, nos purificar e nos transformar completamente. Algumas pessoas têm caminhado 30, 40 anos carregando a culpa do pecado. Eu queria que o Senhor hoje demonstrasse para esta pessoa que se ela confessa, se ela se arrepende, o Senhor está pronto a perdoar. Pai amado, mais uma vez eu enfatizo que a Tua promessa que está escrita em 1 João 1:9 se cumpra na vida de cada um de nós e que possamos sair daqui novas criaturas e que ninguém possa vir a nos afastar, a nos separar desta certeza que temos em Cristo. Pai amado, nós te agradecemos porque a Tua palavra declara em Romanos que em Ti somos mais que vencedores. E por isso, Senhor, nesse momento nós oramos pedindo vitória sobre as nossas emoções. Vitória, Senhor, sobre o nosso passado que nos atormenta. Senhor, eu oro por todos aqueles que têm sofrido de depressão, que o Senhor traga cura hoje, porque Tu és um Deus de poder. Se alguém, ó Pai, aqui ainda está sofrendo por causa dos problemas na família, por causa, Senhor, da falta de amor, da falta de perdão, que o Senhor derrame hoje um espírito de humildade, um espírito de perdão e um espírito de restauração. Que novas vidas comecem hoje, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder. Que na Tua infinita misericórdia possamos encontrar a saúde para os nossos ossos. Pai querido, eu queria te pedir que cada um agora possa escutar da Tua boca as palavras: eu também não te condeno. Vá, não peques mais. Pai, nós queremos ouvir de Ti: eu te amo, eu te aceito. Nós queremos ouvir de Ti que somos especiais para Ti. E que de agora em diante o passado não nos atormente mais. Porque, Senhor, foi na cruz do Calvário que os nossos pecados foram apagados. Neste Teu infinito poder e na Tua cura, nós já Te agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.